O Wendel, que não se apresentou ao time russo, ainda está aqui no Rio de Janeiro, já disse sim para o Flamengo, disse que quer jogar com a camisa do Flamengo, e o Flamengo que antes não queria tentar a contratação, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, e isso tem que ficar claro, tá, Fernanda Maia? Foi o Sampaoli que pediu a contratação desse jogador para a vaga do Vidal. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo, reviravolta no caso Wendel. Após o Flamengo praticamente desistir de La Cruz, o Flamengo volta as atenções ao Wendel. Agente do Wendel, né, o agente do Wendel, viajou para a Rússia para poder tentar contratar o Wendel. Observação, ponto importante aqui. Essa tentativa de contratação do Wendel e Claudinho, o Wendel é por empréstimo de 1 ano e o Flamengo não vai fazer nenhuma loucura nesse caso. E o Claudinho a gente sabe como que vai ser, né? Contratação definitiva. O Wendel, contrato de empréstimo até o momento. Isso pode mudar? Pode, mas até o momento o Flamengo, os agentes do Wendel viajaram para a Rússia para tentar negociar com o Zenit por empréstimo de 1 ano. Após o Flamengo praticamente já desistir já de La Cruz, né? Então, é aquilo. Será que é uma boa? Eu acho que é uma boa sim para reposição do Vidal ali. Então, 1 ano. Ele até cantou a música do Flamengo, o Wendel aí, dançando nas redes sociais. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E vamos embora para o vídeo. Sem mais enrolação, crédito a ESPN no Brasil. Vai deixando seu like, a sua inscrição também ajuda demais. E eu quero saber a tua opinião se o Wendel é um bom reforço para o Flamengo no setor de meio de campo ali. Tamo junto e vambora para o vídeo. Valeu! Janela. E times brasileiros ou clubes brasileiros em busca de reforços, como o Flamengo, que a gente vê aqui na nossa tela. Será que vem ou não vem, Claudinho? E o Wendel? É o Wendel ou é um amigo do Wendel que tá cantando a musiquinha lá do Gabigol? Ah, o amigo postou a música. E quem está cantando é o próprio? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Hoje tem gol do Gabigol. Ih, Já vi rapaz. essa novela antes. Né? Quem foi que fez algo parecido? O Vidal? Vidal. Foi o Vidal? Você lembra do Guga? Que hoje está no Fluminense, mas que estava na época no Atlético. Quando estava no Galo? Quando Comemorou a tava no Galo. vitória do Flamengo, não foi isso? Ou estava no Havaí? Mas ele tinha sido... Ele estava no Galo. Tava no Galo. Mas ele tinha sido jogador do Flamengo na base, não foi isso? E torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo. Isso quer dizer, então, que o Wendel está a caminho? Parece, né? Parece, pelo menos que ele tá feliz com a possibilidade. Aí eu acho que não depende só dele, né? Nem depende só do Flamengo. Seria uma boa... Aliás, como tem negociações de jogador chegando e saindo do Zenit, né? Que curioso, não? Mas aí, a gente até falou sobre isso ontem, né, Abel? O Zenit precisa cumprir algumas questões do fair play financeiro da UEFA. Está disputando todo ano competições europeias. Agora tem não um fair tá, play né? da UEFA. Para que cheguem jogadores, ele tem que se livrar ou vender outros. É E isso, aí, né? e aí precisa, caso seja liberado de novo os clubes russos, eles precisam de qualquer forma estar dentro do fair play financeiro da UEFA. Tem um fair play financeiro da UEFA e dos países, né? Quem tem, né? Alguns da Europa não tem. Mas nesse caso, para equilibrar, inclusive, as contas, está, né, à disposição quando a Rússia for liberada para disputar competições europeias de clubes, né, e a própria seleção, eles precisam equilibrar esse caixa. E Essas aí tem a questão, são exigências duas- para os cumprimentos desses fair play, elas costumam ser justas, iguais, o fair em play da relação a UEFA- todos os clubes? Ou com alguns clubes eles pegam mais leve? Pegam. Hã? O fair play, Fala a verdade. O fair play da UEFA vai mudar agora, né? Ele era o italiano, né? E aí foi também para a esfera civil Às vezes, italiana. eu estou errado, às vezes alguns clubes eles acham os caminhos para E driblar, o PSG também. São vários clubes que a gente pode citar aqui que passaram por E isso. seria uma boa? Esse rapaz que apareceu dançando, comemorando, com a caixa de som na mão, música do Gabigol. Seria uma boa a chegada dele ao Flamengo? Ah, eu acho um bom jogador. Eu acho que é um jogador que acrescenta muito ao meio-campo do Flamengo, que não vou dizer que perdeu o Vidal, perdeu um jogador para a rotação, né? Perdeu um jogador para uma sequência de temporada de 3 competições. É um jogador que faz essa função de atuar um pouco mais como primeiro, como segundo. Pode ser um jogador também que joga um pouco mais à frente. Se falou muito no De La Cruz, né, que é um jogador que provavelmente o River Plate não vai liberar. Então, acho que o Wendel poderia se encaixar muito bem ali. Agora, tem que entender que não é um jogador que chega para ser titular. Chegaria para ser titular. Não acho que seja.
Porque o Flamengo precisa, e aí eu acho que todos os clubes que estão disputando muitas competições, a gente imagina que vai chegar um jogador para vestir a camisa, entrar e ser titular. Olha, e mas muitas vezes... Alan, Wendel e Gerson, não dá para imaginar essa Dá trinca? para imaginar, mas não dá para imaginar isso 3, 4, 5, 10 jogos consecutivos. Até porque o São Paulo ele não tem essa característica. Não, eu acho até que Por que nem... vocês descartam tão facilmente Thiago Maia? Thiago Maia não entrega o que o Flamengo precisa? Eu acho que é uma função diferente. Sim. Thiago Maia é mais... O Maia é um pouco mais primeiro recuado. volante. É. Ele é mais uma reposição para o Vidal mesmo, que já vinha sendo reserva. E eu acho que também seria reserva. Na minha cabeça hoje, é claro que O Wendel seria reserva? ele pode ganhar essa condição dentro de campo, sim, o Wendel. Ele estaria atrás do meio-campo que eu considero o ideal hoje para o Flamengo, que é Qual? Alan, Pulgar e Gerson. É o que eu acho que seria o ideal. É claro, no dia a dia, ele chegando, ele pode pedir, levantar o dedo e falar, estou jogando mais. Tem que provar dentro do campo. Então, inicialmente, ele chega para compor o elenco. Como fez o Pulgar. É. Ganhou a posição depois de esperar por um bom tempo, E né? o próprio Thiago Maia, o William Arão era o titular da equipe. Né? Já estou com o Gerson ali. O Gerson funcionava quase que como segundo volante. O Thiago Maia depois que assumiu a titularidade. Todos que têm chegado ao Flamengo, algumas exceções, né? Obviamente o Davi Luiz, o Felipe Luiz lá atrás. Não sei se o Rossi vai ser titular, e a gente tem visto aí que o Matheus Cunha tem tido muita oportunidade com o Sampaoli, mas a maioria dos respondido jogadores... bem, né? A maioria dos jogadores que chegaram, teve que esperar, né? Um tempo, ou virar jogador de rotação, ou Inclusive o assumir Pedro. uma titularidade. Esperou muito tempo. Mas eu vejo que o Wendel tem mais chance de ser titular de cara do que o Claudinho. Verdade? Não, eu gosto muito do estilo do Wendel, é um jogador muito agressivo, um jogador que oferece muita força física, dinâmica ao meio-campo e casa bem com a ideia do Sampaoli. O Pulgar se encaixou legal, está entregando, mas eu acho o Wendel mais refinado que o Pulgar. O Wendel tem um pouco mais de recurso. Então pode ser um cara para, até diante do que é o Flamengo, essa busca por um meio-campo mais intenso, se encaixar legal nesse contexto e tem interessados nele. O Pulgar, por exemplo, eu vejo como um jogador de mais cadência, um jogador que consegue, ele tem técnica, tem chegada à frente, mas em outro ritmo. Com esse meio-campo, Alan, Wendel e Gerson, você ganha muita dinâmica. Jogadores que se movimentam bastante, jogadores que têm intensidade na recomposição. Então, o Gerson mesmo tem pegado mais esse lado, né, de marcação, de entrega. A gente tem observado essa evolução dele com o Sampaoli. Então, seria um meio-campo de mais pegada com a incorporação do Wendel. Vejo como um reforço muito interessante. No ano passado, o Flamengo chegou a tentar o Wendel, só que o Wendel acaba renovando o contrato com o Zenit, renovou até 2027. O Flamengo acaba ficando frustrado porque tinha expectativa, o jogador chegou a sinalizar positivamente, o negócio não vingou. Então, por isso, faz sentido retomar o negócio, já que agora o Vidal saiu e você tem até uma perspectiva de rejuvenescimento de elenco. O Wendel, Thiago Maia, Pulgar, Alan, são jogadores que têm aí pelo menos mais 5 anos em alto nível e o Flamengo precisava disso, né? Um certo respiro no elenco que vinha envelhecido desde 2019. O Flamengo, que nessa gestão, ele é sempre muito agressivo no mercado, né? Na busca por reforços, tanto na janela do final do ano, quanto nessa que tem no meio do ano. É um Flamengo sempre muito agressivo. Às vezes, como você já opinou e destacou aqui, às vezes até para esconder uma má fase, mas às vezes por necessidade para reforçar mesmo, com razão, né? Acho que a gente concorda em tudo isso. Analisando tudo isso que eu acabei de dizer, Sampaoli e Flamengo é um casamento perfeito, Eugênio? Porque o Sampaoli, notadamente, é um cara que chega, Reforços. pede reforços e não só depois que chega. Continua no clube, no Galo o pessoal brincava, dizia que ele vai todo dia lá e bate na porta. Reforços, quero jogadores, necessito, etc. É o casamento perfeito? Olha, Ou você não gostou dessa... não, se você está olhando por esse prisma, por essa Estou. maneira de entender, assim, Tá Estou. por prates isso, né? Casamento Ele com entende. o Sampaoli gosta de reforços, o Flamengo é um time que tem dinheiro para contratar os reforços. Se é por aí, sim. tá fácil de responder. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo faz contratações importantes, o Flamengo busca jogadores de peso,
É o time, né, que mais faz isso no mercado brasileiro, quem tem mais potencial de investimento no mercado brasileiro. Então, se é por aí o casamento, acho que o casamento de um técnico com um clube vai muito além disso, né? Sim. De o clube poder pagar os reforços que o técnico pretende. Eu ainda acho que o Flamengo... aliás, falei isso no Rolou o Melão, né, que está no ar. Faça propaganda. Rolou o Melão é o podcast de futebol nacional que é feito agora também, né, já há algum tempo aí, algumas semanas, pelo Elton Serra, que está aqui com a gente. Rolou o melão agressivo no mercado também. Zupac, sim. A grande contratação nossa foi Elton Serra. Vocês deram musculatura ao Rolou o Melão com a contratação de Elton Serra. Qual é o time? Eugênio, Elton... O Flamengo tem muito mais jogadores caros do que a média dos outros clubes. Acho que o fato de estar jogando 3 competições e jogar 3 competições, que são as principais, já é um reflexo do poder do Flamengo, né? O Flamengo é o único que está jogando semifinais da Copa do Brasil, oitavas de final de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Isso mostra o potencial dele, né? A força dele. Mas o desempenho de cada jogo do Flamengo é um desempenho ainda abaixo do que poderia se esperar de um time com isso tudo, né? Tem jogos que ele vai muito bem, tem jogos que ele deixa a desejar. E isso passa pelo casamento com o técnico. O São Paulo ainda não conseguiu ainda não está perfeito esse casório. Fazer o Flamengo ter a intensidade, a vibração, a pegada que os times do São Paulo normalmente têm. Rafael Prats, você, nosso amigo, companheiro, colega que nos acompanha e que sabe tudo de casamento, mande uma mensagem na hashtag F360BR ou aqui no nosso grupo do Zap, Rafael Prats, porque casamento você sabe tudo, não é verdade? Não sei. Prats é casado? Esse é o problema. É uma boa pergunta. Agora casar. É o seguinte, Zenê, tem drone de interesse do Flamengo no volante Wendel do Zenit. Você chegou a comentar ele há uma semana e meia atrás. Esse interesse aí é um flerte que rola há um ano, digamos assim. E pode se tornar namoro nessa janela de transferência. Por quê? O Flamengo, que antes não queria tentar a contratação do Wendel por entender que poderia atrapalhar na negociação com o Claudinho. E não teve uma negociação com o Wendel que não foi tão bacana? Então, foi no ano passado. Exatamente isso que aconteceu no ano passado. O Flamengo estava muito próximo de contratar, mas na ocasião o clube russo fez uma proposta de renovação de contrato absurda para ele ter uma valorização salarial absurda. Na ocasião, o Wendel optou por ficar lá. Agora, o Wendel, que não se apresentou ao time russo, ainda está aqui no Rio de Janeiro, já disse sim para o Flamengo, disse que quer jogar com a camisa do Flamengo, e o Flamengo, que antes não queria tentar a contratação, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, e isso tem que ficar claro, tá, Fernanda Maia? Foi o Sampaoli que pediu a contratação desse jogador para a vaga do Vidal. Ele entende que é um jogador importante e que iria suprir essa ausência do Vidal, que foi para o Atlético Paranaense. O Flamengo já conversou com o empresário, tem o ok do empresário, e o empresário vai viajar para a Rússia para conversar pessoalmente com o Zenit para tentar fechar a contratação por empréstimo. O Flamengo não faria investimento, entendeu? Bom nome para o Flamengo hoje, para essa vaga do Vidal? Bom nome, excelente nome, jogador com experiência europeia, que já jogou aqui no Rio de Janeiro, no próprio Fluminense. É um cara que a todo momento se mostra à disposição para poder vestir a camisa do Flamengo. Chega para uma posição que eu não sei se está tão carente assim no Flamengo. Tem o Thiago Maia, tem o próprio Alan, tem o Vitor Hugo que está crescendo, que joga nessa posição também. Tem o Igor Jesus, que o Vene sempre destaca aqui no programa. Eu não sei se isso tira o espaço do Igor, por exemplo, porque eu acho que é um cara que poderia crescer no Flamengo. Mas aí a gente tem que pensar com a cabeça de quem está lá no dia a dia e que entende suas demandas. Quem está pedindo é o treinador? Então não tem muito o que eu comentar aqui. É um bom jogador e o treinador está pedindo. Então o Flamengo tem que buscar. Ô, Vene, muito se fala dos nomes que vêm, né? Mas e os que vão? Será que nessa janela o Flamengo vai perder muitos nomes? Se eu tivesse que apostar, a próxima venda é do Matheus França. Inclusive tem negociação em andamento com o Crystal Palace, clube do John Texel, que é apaixonado pelo futebol do Matheus França. Negociação em andamento. A primeira proposta que o John Textor e o Crystal Palace fizeram ao Flamengo não agradaram aos números, sobretudo números relacionados à bonificação. Era algo muito absurdo, assim. Para o Flamengo ganhar o dinheiro, o jogador teria que jogar muita bola no Crystal Palace. É porque o John não joga para perder, né? Não, claro que não. E nem o Flamengo. É uma negociação extremamente difícil. Porque o Flamengo está nessa assim, ó, eu não preciso de dinheiro. Perfeito. Vocês querem contratar o jogador? Beleza, a gente aceita isso aqui. E aí é uma negociação. Está em andamento, mas se eu tivesse que apostar quem vai sair nessa janela, seria o Matheus França, até porque eu acho que, por estratégia, o Flamengo vai pegar o dinheiro da venda do Matheus França ou de algum outro jogador para tentar a contratação do Claudinho, por exemplo, que é um investimento muito alto.
Já vieram 3 nessa janela, né? Rossi, Luiz Alan. Araújo e Alan. 3 nomes. Esses 3 nomes. E a gente acredita que venha mais, porque pode ser até não ser um movimento do Flamengo, mas há um movimento do Sampaoli, que quando ele chegou para ser treinador, você disse nesse programa, o Sampaoli é um cara que vem e pede peças. Ele vem e exige reforço. Ele não é um cara que não, então tudo bem, não vai contratar, então tá tudo certo. Ele pede. Pede muito, Fernanda. Sempre foi assim durante toda a carreira dele, todos os times que ele passou, ele pediu reforço e reforço grande, reforço que vem para vestir a camisa e jogar. E o movimento em relação ao Claudinho eu acho muito interessante, principalmente se essa concretização acontecer da venda do Matheus França, que é uma joia, o Flamengo vai ter dinheiro em caixa. E é o que eu falo e já falei aqui sobre o Botafogo, que o Botafogo também vai começar a trabalhar dessa forma. O Atlético Paranaense, por exemplo, é um time que trabalha muito assim e o Flamengo faz isso muito bem. Você vende uma joia que talvez não vá se desenvolver aqui da forma como se esperava. Por quê? Porque o time tem muitos craques e o espaço fica pequeno. Você consegue dinheiro em caixa para reverter esse dinheiro em compra de um jogador pronto. O que o jogador pronto te entrega? Resultado imediato e título, que é o que o Flamengo hoje tem condição de disputar. Então você vender o Matheus, em hipótese, e trazer o Claudinho é um baita de um movimento. E tem Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Esse interesse aí do Flamengo já vinha de uns tempos atrás aí, né? Como o próprio Vini Casagrande disse aí, o Pedroso também. Eu acho que é um bom reforço, sim. O Flamengo, ele não vai fazer loucura para poder tentar contratar o Wendel, como o Vini Casagrande disse eu no começo do vídeo também. Ele vai vir por empréstimo durante um ano. Até o momento isso pode mudar, sem opção de compra fixada, né? Então eu acho aquilo, né? Acho que o Vidal saiu, perdeu. O Vidal veio com uma grande expectativa, não rendeu e meteu o pé. Agora, eu acho que se o Sampaoli pediu, que sempre pede reforço, né? Então o Wendel é bem-vindo aí. E aquilo. Tenta fazer. O Flamengo conseguir fazer um movimento de tirar Claudinho e o Wendel de um time russo que tem dinheiro, não é para qualquer um. Sinceramente, hoje em dia no futebol da América do Sul, não é qualquer time, a não ser só o Flamengo que tem essa condição de ir num clube russo que tem muito dinheiro, ou num clube europeu aí, e conseguir tirar jogador. Só o Flamengo tem esse poder. E o Wendel chegando, o Claudinho, a gente já sabe a situação, o Flamengo está negociando forma de pagamento, e agora os agentes, né, do Wendel viajaram para a Rússia tentar negociar a liberação do atleta, que, como o próprio Vini Casagrande disse, né, ele ainda continua no Rio de Janeiro e nem se apresentou ainda, né. Mas é um bom reforço sim, e ele não chega para ser titular, na minha visão, chega para ocupar elenco e brigar pelo seu espaço ali no Flamengo, né. Mas é isso aí, o que você achou? O Wendel é uma boa pro Flamengo? Para mim vai ser banca ali, como o Vidal, né, entrando em alguns jogos. Mas é isso aí, e tamo junto, galera. Valeu!